Sim. Ponto de desemprego, que registra números baixos em relação à última década. Vai lá, Ari, a sua manchete. Isso mesmo, o número de desocupados, de pessoas desocupadas no Brasil caiu para o menor índice em 10 anos. Lula sobe. Mas a direita está fazendo um barulho danado com a derrubada do veto do presidente Lula à lei que acaba com a saidinha de presos. Lula desce? Bem, eu preparei uma cartela com os dados positivos divulgados pelo IBGE, aliás, a partir, né, de dados do IBGE que foram divulgados. Olha só, a gente teve no trimestre encerrado agora em abril, né, não é no quadrimestre, no trimestre encerrado em abril, uma nova queda no índice de desemprego aqui no Brasil. Agora está em 7,4. Pode colocar a tabela, Brígida? Pronto, a taxa de desemprego está em 7,2. O número de desocupados caiu a 8,2 milhões. Antes era 9,1. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas que estavam desocupadas e agora têm uma renda fixa. E a inflação, o IPCA 15, que é o índice de preços ao consumidor amplo, ficou abaixo do esperado no mês que está terminando na sexta-feira, o mês de maio, 0,44. A previsão era de que fosse quase 0,5. Então, boa notícia na inflação, está sob controle. O índice de desemprego caiu. O último índice tão bom assim foi em 2014, 7,2. Os dados econômicos, tudo bem, a gente pode ter um impacto agora devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Esses números ainda não medem esse impacto, tá? O da inflação sobretudo, não do desemprego, mas o da inflação pode ter um impacto depois. Mas mostra a resiliência da economia brasileira, já mostra isso. Só que concomitante a isso, o governo nem teve tempo de aplaudir e dizer, opa, quem sabe agora a gente deslancha na opinião pública. Ontem, o Congresso aprovou por ampla maioria a derrubada do veto do Lula. O Congresso aprovou o fim da saída de presos. Lula vetou. E o Congresso ontem derrubou. E assim como aconteceu nas fake news, não foi só extrema-direita e direita, não. Pelo placar, a gente vê que também tem centro, até gente da esquerda. Por exemplo, dos 10 deputados federais do Piauí, os 2 da oposição, Átila Filho e Júlio Arcoverde, do Progressistas, votaram para derrubar o veto. Mas teve o deputado federal Jadiel Alencar, que é do Republicanos, é da base aqui do governo do estado, que votou também para derrubar o veto de Lula. O ex-ministro Ciro Nogueira, assim que saiu o resultado, foi às redes sociais e fez uma postagem crítica ao presidente Lula, dizendo ali que ele estava ignorando a voz rouca das ruas, que ele não estava levando em consideração a opinião do Brasil e fazendo as provocações que ele faz quase que diariamente nas redes sociais. Então você tem aí uma gangorra, né, para o governo Lula 3. Índices muito bons que, em tese, deveriam alavancar a audiência dele, a popularidade, a aprovação dele, e, por outro lado, medidas como essa que, sem dúvida, tem um eco negativo diante da população em geral. Agora, França, a gente costumeiramente viu a economia ditar a avaliação do governo. O que está se vendo agora é a economia em segundo plano? É o que eu tenho observado, Ananias, porque com esse debate estritamente ideológico no nosso país, que acaba empobrecendo as discussões, questões econômicas têm ficado em segundo plano. Então, quando a gente toma por base esses dados que o Ari bem explanou, da geração de emprego e renda, a inflação controlada, são dados que ali naquela guerra discursiva, quando entra em contraposição a essa imagem negativa que é agregada por políticos da extrema-direita e direita em relação ao veto do presidente Lula ao PL das saidinhas, acaba fazendo pouco eco ao eco que a oposição ao presidente Lula faz quando tenta vinculá-lo ali a uma defesa. O Lula defende os presos, defende os bandidos. É isso que a oposição propaga nas redes sociais. Então, é um discurso reducionista. O país, infelizmente, está indo para esse caminho de não discutir as pautas com profundidade, porque esse PL das saidinhas é um retrocesso até mesmo
à ditadura, porque vale lembrar que a saidinha ela foi aplicada ali pelo general Figueiredo em 1984, porque naquela época os especialistas já sinalizavam para a importância dela nesse processo de ressocialização. Mas como hoje tudo é discutido a toque de caixa no nosso país, o Congresso, que é majoritariamente conservador, que se apropria de algumas pautas para prejudicar a gestão Lula, acaba não discutindo como se deve e aprovando projetos apenas para gerar uma imagem negativa para o governo do presidente Lula. Olha, com essas duas derrotas expressivas, foi uma surra no governo ontem no Congresso Nacional. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães,